Graças a Deus, irmãos, boa noite. Outra vez a gente se encontra no culto de doutrina para aprender um pouco mais com a palavra do Senhor, para sermos ministrados a respeito dessa história que a gente já conhece. Nós já ouvimos bastante pregações e estudos sobre o livro que nós temos nos debruçado já faz alguns meses. Contudo, como a gente já sabe, a palavra do Senhor se renova sempre que a gente para prestar atenção nela, e a minha esperança, a minha certeza é que Deus mais uma vez falará conosco, nos ensinará coisas novas a respeito daquilo que Ele tem para nós, naquilo que é a riqueza da sua palavra. Mas antes da gente prosseguir com o texto, hoje vai ser Gênesis 29, do 1 ao 20, a história do encontro de Jacó com Raquel. Antes da gente se debruçar sobre o texto, eu quero convidar os irmãos a orarem, a buscar a Deus comigo, a fim de que seja Ele que nos oriente, seja Ele que nos conduza no estudo dessa noite. Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar em Tua presença, Senhor, te agradecendo, Deus, pela Tua bondade, Deus, pela riqueza, Senhor, de Tua graça e Tua misericórdia que é derramada sobre nós, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não se esquece de nós, mas cuida de nós todos os dias, Senhor, com abundância, Deus, com detalhes, com muito zelo, Senhor. Obrigada pelo privilégio que nós temos de mais uma vez aprender um pouco mais com uma porção de Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, fala ao nosso coração a respeito de quem o Senhor é e de como o Senhor se manifesta em nossas vidas, Deus. Abençoa-nos, Senhor, Espírito Santo, ser conosco. Eu te oro e te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 29, do 1 ao 20. Nós não vamos ler o texto inteiro, embora eu convido os irmãos a lerem ele seguidamente, se possível, em suas casas. É uma história muito bonita, mas é uma história conhecida. Então a gente tem aqui mais uma porção da história de Jacó. A gente sabe, é a família, a gente tem visto Gênesis. Gênesis é a história dos patriarcas. A gente começou com Abraão e vem seguindo, né? Isaac, e agora nós estamos em Jacó. A gente viu nas últimas semanas que Jacó tem um irmão gêmeo, Esaú, um preferido por sua mãe, o Esaú, o outro preferido pelo seu pai, o Jacó, e há uma desavença entre eles por conta de desonestidade da parte de Jacó, por conta de irreverência e rebeldia por parte de Esaú, e por conta dessa desavença, Jacó ele é obrigado a fugir. Ele precisa partir para uma terra distante da terra onde a família dele habitava. No meio do caminho a gente sabe que tem aquele episódio de Betel, ele vê o que ele chama de a casa de Deus, e a gente chega finalmente no capítulo 29, e a gente vai ver que Jacó, ele ainda está, né, no início desse capítulo, ele ainda está na sua jornada, a jornada não terminou. Ele sai, aparentemente ele saiu sem destino, indo para um lugar que naquela época ele não ia ter mapa, ele não ia ter guia, não tinha GPS. Jacó foi, guiado por as informações que ele ouviu falar, por aquilo que ele porventura conseguisse captar no meio do caminho, mas a gente sabe que acima de tudo guiado pela vontade de Deus. Ele não foi ao léu. A gente sabe que toda essa história ela é conduzida por uma vontade que é maior que a vontade do próprio Senhor. E depois que ele foge do seu irmão Esaú, ele segue em direção a esse lugar chamado Padan Aram. A Bíblia fala que ele vai a caminho e vai para a terra do povo do Oriente, né? Ele não tem, como eu disse, não tem mapa, não tem bússola, mas ele tem algo muito maior. Ele pode contar com algo muito maior, que é a bênção de Deus e a provisão ativa de Deus sobre a vida dele. Não é somente acontecendo porque Deus permitiu. As coisas acontecem porque Deus quis. A Bíblia fala no versículo 1 de Gênesis 29, pôs Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Ele vai, né, em busca da terra da família de sua mãe, na realidade. E a gente vai ver que a mão de Deus, ela é invisível, mas ela se manifesta, inclusive, nos pequenos detalhes. A gente vai ver isso pontualmente na porção do verso 2 até o verso 12, em que Jacó chega na terra de Padan Aram e ali ele encontra pastores. Ele vê o cenário, vê que aquele cenário era um cenário de uma cultura pastoral, e vê que ali estavam os pastores se reunindo no final do dia, e havia um poço sobre o poço, servindo como uma tampa, uma pedra. Ele se reuniu com os rebanhos, no horário certo destapavam a pedra, os rebanhos bebiam, e Jacó conversa com aqueles homens ali.
Ele pergunta a respeito de seu tio, né, Labão, o irmão de sua mãe, pergunta se eles conhecem, eles dizem que sim, pergunta se ele está bem, eles dizem que sim, e eles informam que a filha dele, Raquel, que era pastora, vinha justamente naquele caminho. Ela estava indo a caminho deles, né? No versículo 6, ele pergunta, ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Eles respondem, está bom, Raquel, sua filha, vem vindo aí com as suas ovelhas. Tudo parece coincidência, irmãos, mas na verdade a gente sabe que não é. A Bíblia fala no versículo 9, que enquanto ele ainda conversava com aqueles homens, no versículo 9 diz assim, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Ou seja, parece coincidência, parece uma conjuntura de atos simples que convergem para aquilo ali, mas a gente sabe que isso não é verdade. As coisas acontecem do jeito que Deus providenciou. Não é coincidência, é providência divina. Deus dirigiu nessa situação esse encontro com precisão, né? Os fatos que ocorreram antes, sejam eles bons ou ruins, o modo como Jacó viajou, o fato dele ter encontrado esses homens ali naquele lugar, e serem homens que já conheciam seu tio Labão, que era pai de Raquel, e o fato da própria Raquel chegar no momento exato, no momento específico em que se falava a respeito dela. Deus dirige encontros no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Do jeito que ele fez na vida de Jacó, obviamente ele faz na nossa também. A gente pode não perceber, a gente pode não se dar conta, a gente pode estar desapercebido ou com foco em uma outra coisa que não seja a ação e a vontade de Deus, a providência de Deus agindo ativamente na nossa vida. Mas o fato é que ela age. Ela age na vida de todos os seres, de todas as criaturas, do universo inteiro, que dirá na vida daqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Aí é de um modo ainda mais específico, ainda mais ativo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Providência divina. E isso acontece assim também nas nossas vidas. E a gente percebe que o jeito que Deus faz as coisas funcionarem, ele age não somente nas circunstâncias, mas ele age também na vontade humana, né? O jeito que o coração de Deus funciona é capaz de mover, sim, corações humanos. A gente vai ver, por exemplo, aqui nessa situação, Jacó e Raquel, dois, a princípio, completos estranhos, que por conta desse encontro, aparentemente tão simples a princípio, desemboca numa história de amor. A gente sabe até onde o amor de Jacó por Raquel ele vai a ponto de ser exagerado até para o negativo, de Jacó preferir os filhos que vieram de Raquel, de priorizá-los, de tratá-los com maior luxo, com maior melindre, em detrimento dos outros, né? Mas o fato é que esse encontro simples, ele desemboca numa história de amor, né? E é uma história de amor que não acontece à revelia, acontece porque Deus escolheu que acontecesse, Deus providenciou para que acontecesse. É óbvio que o fato da vontade de Deus, da providência do Senhor agir sobre nossas vidas não nos exime de nossas responsabilidades. Se por acaso esse casamento tivesse dado errado, como muitas vezes a gente conhece a história do que vem depois, deu, né? Houve muita dificuldade no casamento de Jacó e suas esposas. A gente sabe que ainda que essa caminhada tenha sido Deus guiando toda a história, as escolhas erradas dos homens são responsabilidades deles. Assim como no nosso caso, o plano de Deus, ele segue firme em nossa vida também, assim como foi na vida de Jacó. A vontade de Deus, ela vai se cumprir completamente. Os acertos são para a glória dele. Os erros são responsabilidade nossa. É porque a vontade de Deus, ela é irresistível. Isso não significa que nós não somos responsáveis por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Independente disso, a vontade de Deus se cumpre. E a gente tem aqui algumas lições a aprender com essa história que é tão bonita e que evidencia de modo tão claro a providência do Senhor na vida de seu servo, a providência do Senhor que pode ser espelhada na nossa vida. Essa providência, ela não é somente detalhista, irmãos, ela chega a ser, na verdade, milagrosa. É impressionante que um rapaz de uma terra distante chega nesse outro lugar, pergunta ao grupo de homens sobre uma pessoa, aquele grupo de homens conhece, fala a respeito da filha daquele tio, e naquela mesma hora a menina vem. Isso não é só coincidência, também não é só detalhe, é milagre mesmo. Deus foi quem organizou para que as coisas estivessem acontecendo desse jeito. Deus prepara caminhos, Ele prepara encontros, Ele prepara circunstâncias, até atrasos. Aquela velha história de quando a gente perde uma entrada, quando está dirigindo, está andando
de carro, passou a entrada que a gente devia entrar. Eu lembro de um amigo da gente, o Senhor, que dizia: obrigado, Deus, pelo livramento que o Senhor me deu. E é verdade. Não fugiu do controle do Senhor, fugiu do nosso, quando essas coisas acontecem. E Deus prepara todas essas coisas, usa a providência dele, e não é de qualquer jeito, é para um propósito. Ele cuida de cada passo daquele que caminha com fé, mesmo que aquele que caminha com fé dê esses passos sem entender a visão completa. Deus entende a visão completa, né? E ele vai nos conduzir a bom termo, ele vai nos conduzir ao cumprimento da vontade dele mesmo, a fim de que ele seja honrado em nossas vidas. O bom que a gente pode fazer é que no caminho a gente faça escolhas boas, a fim de que a vontade de Deus irá se cumprir independentemente do que quer que aconteça, mas no meio desse caminho a gente mais acerte do que erre, a fim de que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. E como igreja, a gente tem sim essa lição a aprender. A gente tem a lição de na prática, aprender a confiar em Deus a cada passo dessa jornada que nós temos vivido com Ele, assim como foi na vida de Jacó, assim como foi na vida de Raquel, na vida desses homens que a gente tem lido as histórias deles. Confiar em Deus a cada fase da nossa jornada, porque nós estamos numa jornada e a nossa existência aqui ela não é só a respeito do fim, embora o fim seja para nós a melhor parte, nós estaremos com o Senhor, mas a jornada também é importante, a gente pode escolher trilhá-la da melhor maneira possível, confiando no Senhor. Como igreja, a gente já sabe, nós somos chamados a andar por fé e não por vista, como diz 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não por vista, não pelo que vemos. A gente acredita e baseia a nossa vida, baseia quem nós somos literalmente em coisas, promessas, especialmente em uma pessoa a quem nós nunca vimos. Mas a gente crê de todo o coração, nós temos plena convicção e certeza de que Ele existe e que Ele voltará para nos buscar. Então, sabendo que somos pessoas que caminhamos por fé e não por vista, que nós sejamos assim, confiantes. Confiemos nesse Deus que providencia todas as coisas a cada fase do caminho, a cada passo da nossa jornada. Que nós venhamos no nosso dia a dia, orar pedindo a Deus direção, mas que também nessa oração, nessa vida de pedir a Deus direção, nós estejamos atentos, procurando mesmo os detalhes, as ações, ainda que sutis, da providência do Senhor em nossa vida, no nosso cotidiano, que se a gente não parar para prestar atenção, muitas vezes passa batido. E Deus, Ele age no nosso cotidiano, Ele age nas coisas simples, a fim de que nós sejamos abençoados e guiados por Ele mesmo, ao bom termo, ao centro da vontade dEle, aquilo que Ele quer que nós venhamos a concluir. Jacó, ele não esperava que esse caminho dele, essa jornada dele, que começou com uma jornada de fuga, o levasse a desembocar numa grande história de amor, na realidade, na formação da família dele, ainda que a gente saiba que é uma família complicada, mas que mudou a vida dele inteira, né? Na realidade, solidificou a vida dele, foi o desenrolar da vida dele. Dali vieram seus filhos, dali veio a sua caminhada como um grande patriarca, dali vieram as 12 tribos de Israel, que desembocaram na nossa história hoje também. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor para isso também. A lembrar que, como foi na história de Jacó, Deus, Ele é muito capaz e Ele faz com frequência o milagre de tornar mal em bem. Fez na vida de Jacó, faz na nossa também. E que nós possamos aprender a confiar nesse Deus que, diferente de nós, cuida de nós, sendo um Deus que conhece o final da nossa história. Na verdade, não é nem só desde o começo dela, mas é desde antes de ela existir. Os nossos dias estão contados. O jeito como nós vamos encerrar já está programado pelo próprio Deus e Ele tem o controle de todas essas coisas. Cabe a nós confiar nele. Se a gente fizesse isso com maior intensidade, com um maior foco, talvez a gente sofresse menos, sabendo que Deus tem o controle e que Ele age a fim de que nós sejamos abençoados. Deus prepara tudo. Prepara os encontros que nós temos necessidade, prepara as circunstâncias que nós temos necessidade e nos leva a cumprir aquilo que Ele tem programado para nós. O convite é, como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fez na vida de Jacó, vai fazer na nossa também, irmãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe
Que Ele continue conosco, falando conosco a cada chance que nós tivermos e que nós sejamos atentos para ouvi-lo. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Santo Deus, nós queremos te bendizer, Pai, por estarmos mais uma vez em tua presença. Te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor usa a tua palavra para falar conosco e ministrar o nosso coração, Deus. Nos abençoa, Senhor, ajuda-nos a confiar em ti, a saber que tudo aquilo que nós temos necessidade, o Senhor providencia para nós, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor, pela tua providência milagrosa em nossas vidas, pelo teu zelo para com cada um de nós, Senhor. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Paz.